Olá, bom sábado! Eu sou Michele Bonilla em mais um devocional de mulher para mulher, um olhar feminino da Palavra de Deus. Muitas vezes há questionamentos de como dar os primeiros passos na fé. Talvez este não seja o seu caso. Você já deu muitos passos na fé. Mas para você que deu os primeiros, está dando, ou para você que já caminha há um longo tempo nesta caminhada em direção ao céu, que se considera cristã, religiosa, seguidora de Jesus, atente para um fato importante. Há dois tipos de pessoas no reino. E eu não estou falando do joio e do trigo, não. Eu estou falando da pessoa, da mulher que serve a Cristo, que vive religiosamente e da que vive graciosamente, que vive pela graça. Você precisa entender, mesmo que você esteja dando os primeiros passos na fé, ou já esteja há 50 anos neste caminho em direção ao céu, que a religiosidade que tanto se fala, principalmente neste século 21, só que não esquecendo que foi o que mais Jesus Cristo veio pregar contra, a religiosidade te faz pensar que tu merece. Então você não desenvolve o hábito de agradecer. A pessoa religiosa agradece pouco, porque ela acha que faz por merecer. A pessoa religiosa costuma fazer orações de cobrança. Ela cobra de Deus, ela até dá prazos para Deus. E ela chantageia Deus: se tu não fizer isto, eu não faço mais aquilo. A religiosidade te faz pensar que você precisa ser merecedora do amor e da misericórdia de Deus. Então a religiosidade cria pessoas alucinadas em busca de qualificação, conquista, cargos e títulos dentro da igreja. A religiosidade é como o fruto proibido no jardim do Éden. Te torna conhecedor do bem e do mal, tornando você uma pessoa que julga, condena e determina sentenças. Você sabe até porque aquele está doente, está pagando algum pecado. Você sabe porque a filha do Beltrano tomou aquele passo em falso, está pagando a língua. Você julga, você dá a sentença. A religiosidade te afasta da graça. Graça esta que Jesus morreu para te dar. A graça incentiva o pecador a reconhecer, confessar e abandonar. A religiosidade te leva a maquiar, disfarçar e esconder, porque o parecer perfeito é mais importante do que confessar e mostrar fraquezas. A pessoa religiosa, ela fica escandalizada quando os seus cometem erros, desviam-se do querer do Senhor, desobedecem o Senhor. Ela fica apavorada achando que os outros vão se escandalizar e nunca mais vai ter redenção para ela e para os seus. E ela se culpa porque em algum lugar ela errou e o problema é dela. A religiosidade, ela coloca um fardo de culpa muito grande em cima das pessoas. O religioso se escandaliza com um pecador que confessa os pecados. Os filhos da graça alegram-se por um pecador que se arrepende. Qual deles está mais parecido com a missão de Jesus na terra? Qual destas duas ações faz haver festa nos céus? Hein? É por um pecador que se arrepende. A religiosidade acredita que o cultuar precisa ser compartilhado. Confunde congregar com os irmãos da mesma fé com busca pela presença de Deus. Fazer coisas para a obra de Deus, viver entre os filhos de Deus, não significa buscar, não significa estar em intimidade com Deus. Isso os religiosos faziam na época de Jesus e fazem até hoje. Os filhos da graça buscam o secreto, a intimidade, a particularidade e abrem mão de
o que os afasta de Deus, inclusive alguns cargos que os deixam mais de pé na presença dos homens do que prostrados na presença do Senhor. Você que iniciou na fé, ainda com tantas dúvidas, você que é uma veterana na fé, atente para o lado que você está ou sempre esteve. O lado que foi e continua sendo abominado por Deus? Ou o lado revelado por Jesus Cristo quando veio à Terra? Agora vamos à palavra de Deus, para a gente compreender que tudo que a gente está falando está na palavra de Deus. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Querida, entenda, não é o que você faz que faz Deus fazer algo por você. Nada do que você faz mudará o amor de Deus por você, aumentará ou diminuirá. Efésios 2:8 e 9, pois vocês são salvos pela graça gratuita, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Já pensou mesmo se fosse por obras que eu era salva? Então eu tenho tempo para trabalhar mais para Deus, então eu vou ser salva mais do que aquela que não tem tempo para trabalhar para Deus. Você tem noção do quanto a gente inverte? 2 Coríntios 12, a partir do 9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É isto que o religioso faz? Não. O religioso esconde as suas fraquezas por achar que o poder de Cristo vai habitar nele. Então, 2 Coríntios 12:10 diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Hebreus 4:16, assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, diz Números 6:25. Por quê? Porque a graça dele nos basta. É pela graça e infinita misericórdia que você dorme e acorda, que você cai e levanta. Pastor Augusto Nicodemos, em uma das suas ministrações, fez uma boa definição para tudo que estamos tratando hoje neste devocional de Mulher para Mulher. Em uma das suas ministrações, Augusto Nicodemos diz assim: você sabe que está virando um religioso quando você está mais preocupada com o arranjo de flores, que está velho lá na igreja, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que está virando um religioso quando você leva mais tempo preparando-se diante do espelho antes do culto do que preparando-se espiritualmente para participar do culto. Você sabe que está virando um religioso quando você não consegue tolerar o erro dos outros, contudo é muito tolerante com os seus erros. E mais, você custa achar erros em você. Você sabe que está virando um religioso quando participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para sua família e para estar com Deus, principalmente. Na hora de orar, você está tão cansado que não fala com Deus. Você sabe que está virando um religioso quando você é zelosa com o dízimo, mas não pratica misericórdia com os pobres. Você sabe que está virando religiosa quando cargos, títulos, lugares no altar tornam-se o que você é em Deus. Aquele é pastor, então ele é mais do que quem é ovelha sentado no banco. Você sabe que está virando um religioso quando vê pessoas que a sua vida cristã gira em torno, por exemplo, tem pessoas que a vida cristã gira em torno da orquestra, do conjunto de louvor. Se não der lugar para executarem 3 canções das que foram ensaiadas, se escandalizam e saem do culto entristecidos. Agora me diga, qual o objetivo com o qual você foi para a casa do Senhor?
Se apresentar para o Senhor, porque se você apresentou uma música de todo o coração, Deus já recebeu. Ou se apresentar para os outros. Você sabe que está se tornando religioso quando a religião, os atos religiosos, fazem mais efeito do que a graça. Só que a religião, os atos religiosos, mulheres, fazem parte da essência humana. Regras. Por isso, não se mede salvação por atos religiosos. A religiosidade cria normas, regras que Deus nunca mandou. Uma pessoa que segue normas e regras tem que meditar. Será que foi Deus que mandou? O religioso vive carregando um fardo de normas, regras, preceitos humanos que vivem para o homem, que são feitos por homens. Vive para agradar as pessoas. As pessoas religiosas preocupam-se demais com o que os outros vão pensar. O que os outros vão falar. São capazes de ir num culto porque já não foi domingo passado e daí os outros vão falar. E, por este pensamento, as pessoas religiosas revestem-se de falsa perfeição, escondendo pecados, não confessam as fraquezas, a religiosidade se torna uma capa. A religião busca a exaltação humana. Esse modo de viver, mulheres, impede que o religioso seja salvo e pior, que salve a outros. Porque a religiosidade que ele impõe, o caminho que ele impõe para o céu é tão perfeito que o pecador nem sequer pensa que vai conseguir seguir esses passos. A religiosidade te faz crer que as evidências religiosas te farão herdar o céu. O tanto que vai na igreja, o tanto de cargos que tem, o tanto que é respeitado, o quanto anda conforme os costumes da sua denominação. Acredite, o religioso pensa que perfeição aparente levará pessoas ao céu. Quando os filhos da graça entendem que a remissão dos seus pecados, a confissão das suas fraquezas, o perdão recebido, que aproximará os pecadores dele, causando sede. Ei, como você conseguiu? Eu também posso conseguir, porque você venceu. Você era assim e agora está mudado. É a mudança que chama a atenção, que causa curiosidade deste Deus. A religiosidade prega um Deus que exige perfeição e afasta os pecadores desejosos por salvação. E não sou eu quem estou dizendo. Está em Mateus 23:13. Ai de vocês, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por isso, hoje eu convido você a fazer uma oração. Se você está iniciando na fé, ou está há anos na fé, Senhor, arranca a religiosidade da minha vida e me leva para um encontro genuíno e verdadeiro contigo. Eu quero ser inundada pela tua graça, porque a tua graça me basta. Quero me gloriar nas minhas fraquezas, não me envergonhar dos meus erros, mas confessá-los, ainda que eu fique aparentemente fraca para o homem. Sei que então estarei sendo forte em ti. Eu medito nesta palavra daqui. Você promete meditar daí? Um grande abraço e lembre-se, envie esta mensagem às mulheres importantes da sua vida. Talvez elas também precisem despertar do sono da religiosidade, que não as leva ao céu. Se você deseja receber estes áudios todas as manhãs, envie um WhatsApp com seu nome, cidade para 48 99914 3388. Lá no Telegram, se você baixar o aplicativo e procurar o canal De Mulher para Mulher, você me encontra e encontra todos os devocionais lá. E se você quiser me encontrar no Instagram, procure Michele com um L só, Michele Fernandes Bonilla, Bonilla. Um abraço, fique com Deus, um bom fim de semana.